Ok, e aí então a gente vai focar mais na tua experiência pessoal. Então, nesses 8 anos que você tomava, como é que era o ritual? Então, eu fazia parte de um grupo que é um neo-ayahuasqueiro, né? O pessoal que fundou essa ordem que eu fazia parte, eu não faço mais parte, inclusive, eu me desliguei de lá recentemente, mas não, sem nenhum problema. Eles foram num ritual da barquinha, lá no Acre, e durante esse ritual da barquinha, ele teve a ideia de montar um ritual para ele aqui no Sudeste. Para ele montar uma coisa ligada à barquinha, ele teria que passar por toda a criação da formação que a barquinha exige. Então, eles montaram uma denominação paralela. Mas acaba que a gente, dentro dessa instituição que eu fazia parte, a gente tinha muito essa coisa das 3 linhas-mães. Né? A gente sempre lembrava do mestre Gabriel, do mestre Ineu e do mestre Daniel, porque são os 3 que trouxeram da floresta para o homem branco a ayahuasca. Né? Então, numa certa medida, a gente fazia um pouco da tradição de cada um deles, né? Algumas coisas, mas tem umas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, só os homens cuidavam do cipó, só as mulheres cuidavam das folhas. Isso faz muito sentido, talvez, numa realidade lá do Acre, onde isso não seja visto como machismo ou com outras coisas. Aqui no Sudeste não faz muito sentido, né? Então, a gente não tinha essas restrições, era uma coisa mais livre, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe feitores de lá do Acre para cá, da Barquinha, acho que a gente teve um da Barquinha, um do Santo Daime, e tinha um que era da UDV também, que vieram para cá e nos deram consultoria, digamos assim, de como fazer. Né? Então, nós tínhamos um rito que não era nenhum dos 3, mas tinha um pouco dos 3. Ah, mas não importa. Uhum, Vou conversar já. O Felipe que eu conversei, ele era da Barquinha, ele foi uhum. diretor lá. Então, eu tô pegando a galera para pegar as experiências pessoais, mesmo porque a gente vai ter vários ramos e eu pretendo Sim, entrevistar várias pessoas ligadas do ayahuasca também para a gente ver as diferenças de cada um, né? Porque vai ter gente que vai preferir um ritual mais rígido, e vai ter gente que vai exatamente. preferir um ritual mais separado. Eu tenho uma pergunta aqui de como é que funcionava a parte de incorporação. Tinha na tua vertente? Então, lá a gente não tinha essa coisa da incorporação. Isso aí, existe uma vertente que chama o Bandaime, que os médios eles incorporam, pelo menos que eu conheço, podem existir outras, óbvio, mas que eu conheço, eles tomam ayahuasca e fazem um ritual de umbanda, né? E aí eles se incorporam sob o efeito da ayahuasca. E eu não sei se quem vai se consultar também consome, eu não sei explicar, nunca fui. Mas lá não tinha incorporação, não. Ok. Então me explica como é que funcionava esse ritual. Vocês chegavam lá. Bom, primeiro, lá antes de você beber a ayahuasca, lá no Acre a coisa não é tão criteriosa. O pessoal se chegou na igreja, o pessoal te serve. Aqui no Sudeste a gente teve uma série de problemas, porque você tem outras questões. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um antidepressivo, não é uma boa ideia ela tomar a ayahuasca junto com um antidepressivo, porque você pode ter uma crise serotoninérgica, se não me engano, acho que esse é o nome. Isso pode ser terrível, digamos assim. E são efeitos bem, bem ruins que podem acontecer com a pessoa. Efeitos físicos mesmo, não estamos falando nem de experiência, são do funcionamento do cérebro, funcionamento bioquímico do cérebro. Porque basicamente a ayahuasca tem DMT e ela age nos receptores de serotonina do cérebro. Então, se você tomar ayahuasca, que vai mexer com isso, e você está tomando um antidepressivo que também age no mesmo lugar, né? Então não é uma boa ideia. O que a gente fazia? Primeiro você tem essas recomendações do que comer, de como você se prepara para você ir para o ritual. Eu vou tentar fazer um panorama
genérico, assim, de uma linha do tempo, acho que vai te responder bem. Uma semana antes, a ideia é que você não coma nada pesado. Uma semana, 2 ou 3 dias antes, não é uma boa ideia comer uma feijoada e beber ayahuasca, porque se você tiver que vomitar, você vai ter que vomitar uma feijoada, né? Então é melhor que você tenha comido uma comida mais leve. O ideal é que você tenha um tempo de descanso, que você vá... Os rituais costumam demorar. Então, a ideia é que você esteja descansado, tenha uma alimentação leve, não esteja usando nenhum medicamento que possa interferir. Tem uma lista lá, eu não vou me lembrar de todos, mas tem uma lista de medicamentos que não é uma boa você estar tomando, antialérgico, os antidepressivos. Você chegou lá, o que vai acontecer? A galera vai te receber, você tem uma cadeira de fio para você sentar, recomenda-se que você leve um cobertor, porque durante o ritual é muito comum você sentir muito frio. O pessoal fala que é o frio da alma, né? O frio da morte. Realmente dá muito frio, potencializa muito os sentidos. Você vai colocar suas coisas numa cadeira e vai para uma fila, e na fila você vai comungar. Você vai tomar, dependendo do seu porte físico. Normalmente a pessoa que serve... Dá licença. Normalmente a pessoa que serve é uma pessoa bastante experiente com relação ao que ela está servindo. Ela sabe bem a potência daquele chá, qual é a força dele, que o pessoal toma antes e meio que cataloga, né, as bebidas para saber, porque mesmo no feitio você tem garrafas que ficam de um jeito, outras de outro, é um processo artesanal, né? E aí ele vai te servir uma quantidade dessa bebida. E aí você vai sentar durante uns 30, 40 minutos, nada acontece. É o tempo da bebida entrar no seu sistema. Aí, no meu caso, lá no nosso caso, como era um ritual cristão, eram entoados músicas de louvor a São Francisco, Santa Clara, chamando Cristo, pedindo guarnição, as coisas todas. Depois de uns 40 minutos, a coisa começa a acontecer. Aí você entra literalmente na experiência, né? E lá, o costume, os rituais seguiam... Acho que o Grola foi o único que participou de um inteiro, se não me engano. Os meninos não conseguiram. Não, acho que foi só o Keller, o Grola que não conseguiu. Quando você... você tem um pico da substância, um pico da atuação dela, e depois disso você tem uma baixa. No meio do ritual, literalmente no meio do ritual, quando você está no pico da atuação dessa substância, você vai e repete, você toma mais uma vez. Muitas vezes pode ter acontecido de você não ter tido nada, de você não ter sentido nada ainda, porque você tomou pouco, ou porque você não se concentrou. Aí entram muitos mistérios, né? Porque, apesar de ser uma substância, né, que você toma, tem pessoas que tomam 10 ml de um chá e não tem nada. Ou 100 ml de um chá e não tem nada. E uma pessoa tomou daquele mesmo chá, tomou 20 ml e teve uma experiência que mudou a vida dela. Então, é uma coisa meio... Tem algo aí que não dá para entender muito bem. E aí você repete o chá. Quando você repete o chá, você vai para uma parte do ritual onde são entoados outros hinos, outras músicas. E aí você tem a sua experiência dentro dessa experiência alta, digamos assim, com a substância num nível muito elevado no seu sistema, né? E aí, conforme vai baixando, nós estamos falando aí por volta de 3 ou 4 horas, não, 4 ou 5 horas de trabalho, e aí o ritual vai acabando, vai para o fim. Isso, basicamente, era o ritual de onde eu frequentava. Mas não difere muito dos outros, não. Começava à noite, varava madrugada, de tarde? Começava por volta de 8 da noite e terminava por volta de 2h30, 3 da manhã, por aí.